Olá, eu sou o pastor Alex, você está junto comigo na 10ª temporada do Clube do Livro, a temporada do livro A Batalha de Todas as Gerações, um chamado à reconciliação do bispo J.B. Carvalho, da editora Chara. Eu quero ler com você e dar continuidade à leitura desse livro. Chegamos ao capítulo que marca o a metade da nossa leitura. Esse livro ele tem 10 capítulos e um epílogo, e nós então estamos chegando no capítulo 5, Guerra contra Amaleque. Eu ainda estou experimentando e meditando sobre o capítulo 4, que foi uma experiência incrível, né? Um chamado à circuncisão, um tempo onde nós vimos homens de Deus que tinham tudo para dar espaço no seu coração, na sua mente, na sua alma, para a mentalidade de Amaleque, para a cultura de Amaleque, mas decidiram vencer e romper com essa cultura para viver uma realidade de fé completamente diferente e vencerem a guerra contra Amaleque. Então, nós vimos Ruth e Noemi, nós vimos Ana, nós vimos Jeremias, nós vimos Abacuque, Davi, nós vimos tantos exemplos de. E o JB encerrou falando do maior exemplo de todos, que é Jesus, aqueles que transformaram a sua dor em legado. A frase que resume o capítulo 4 é justamente essa: transformando a nossa dor em legado, em ministério, trazendo à memória, mesmo que as circunstâncias à nossa volta não sejam favoráveis, mas o espírito de fé suscita em nós uma frequência de fé, uma frequência que enxerga que Deus está se movendo em nosso favor. Amém? Então, dito isso, nós vamos hoje ler o capítulo 5 e eu creio que em um único vídeo, em um único áudio, nós vamos conseguir ler o capítulo 5 inteiro. Já adianto para você que esse capítulo contém boas citações bíblicas, longas leituras, graças a Deus, de passagens bíblicas, frases de efeito para nos ajudar a ilustrar tudo aquilo que nós aprendemos, estamos lendo, e ilustrações maravilhosas como esta daqui de Saul e Samuel. Eu não vi quem é o ilustrador do livro, mas eu vou pesquisar porque as ilustrações são muito bonitas e fazem toda a diferença na diagramação desse livro da editora Chara. Estou tomando um cafezinho aqui na minha caneca da Cartas do Reino. Quero fazer uma propaganda aqui do Cartas do Reino. Sou o influenciador do reino. Se você não conhece, procura lá no perfil no Instagram Cartas do Reino. É um projeto lindo da Isaele, que é da nossa igreja, da igreja que eu sou junto com a Adriana, um dos pastores, que é a Igreja Renovada. Se você também não conhece a Renovada, procure conhecer, @Renovada Internacional no Instagram. E a Isaele é uma das nossas líderes, serve no Ministério Infantil, é anfitriã de célula e tem um projeto lindo de ensinar a ler a palavra com os seus filhos. Nós estamos falando sobre legado, terminamos o capítulo 4 falando sobre legado, e não tem maior legado do que ensinar a Bíblia para os nossos filhos, ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nós temos de mais importante, é o que nós temos de mais revelador. Então, eu quero convidar você, se não conhece, é um programa, uma jornada do Peregrino Felipe de leitura e de conhecimento da palavra de Deus que você pode aplicar com seus filhos com atividades diárias, tá bom? Então, eu quero fazer aqui a recomendação. Estou tomando aqui um cafezinho com leite para aquecer a voz. E aproveitando para falar desse projeto que eu e a minha família amamos demais, Cartas do Reino. Então tá bom? Então o capítulo 5 eu quero fazer ele todo num vídeo só. Então eu quero que você aperte os cintos para a gente viajar nesta jornada incrível com a batalha de todas as gerações, um chamado à reconciliação. A mentalidade Amaleque, amargura, falta de perdão, sensatez, hostilidade, tudo isso são características de Amaleque. E nós vamos agora com o capítulo 5, Guerra contra Amaleque. Guerra contra Amaleque. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, que Deus abençoe a tua vida, que Deus sustente a sua vida, a sua fé. Você que está no devocional com a sua família, Deus abençoe a sua família linda. Você que está no carro, cuidado com o trânsito. Você que está trabalhando, não tem problema. Desde que você esteja ouvindo o Clube do Livro ou assistindo ao vídeo, mas que você esteja focado nas suas reuniões ou focado nos seus relatórios. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração.
Capítulo 5, guerra contra Amaleque. Em 1 Samuel 15, vemos o motivo da reprovação final de Deus contra Saul. A sua recusa em destruir Amaleque, Saul falhou em cumprir o mandamento de Deus de dar fim a Amaleque quando ele havia lhe dito que não deveria haver conversa com Amaleque. Ou seja, Saul falhou quando Deus pediu: acabe com Amaleque, não deixe nada. E Saul falhou miseravelmente nesta direção. Por favor, leia o texto abaixo devagar e veja os detalhes citados nas Escrituras. Nela, tudo é valioso. O texto é longo, mas é importante lê-lo com cuidado. Então aqui nós vamos para um texto, nós vamos ler ao todo 29 versículos, e esses 29 versículos estão todos no livro. Eu acho isso sensacional. Preparado? Então vamos lá. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o seu povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, desculpa. Já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento, e, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, eu te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala, prosseguiu Samuel. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei
de Amaleque, e os amalequitas e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria a culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. 1 Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 19. Então aqui a gente vê o texto onde a história se desenvolve, onde Deus dá uma direção expressa a Saul, dizendo: extermine todos os amalequitas, do rei às crianças, do seu rebanho às coisas preciosas, que não sobre nada. E Saul então não ouviu a direção de Deus, ou se achou melhor do que Deus, ou melhor do que a palavra do profeta, porque ele decidiu por conta própria o oposto daquilo que Deus tinha pedido. Nem vamos entrar no mérito, porque com certeza o JB vai explicar muito bem esse texto dentro da temática do livro A Batalha de Todas as Gerações, um chamado à reconciliação. Vamos lá? Eu aprendi bem cedo que Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso. Jesus disse que bem-aventurado é aquele que não encontra motivo de tropeço nele. Portanto, considere o que eu disse antes sobre o fim de determinadas civilizações e sigamos para a explanação do texto. Ora, Israel tinha um inimigo que queria e sempre tentava destruí-lo. Eles sempre vinham para roubar, matar e destruir. Eles atacaram Israel por trás, na retaguarda, enquanto o povo estava cansado de tanto caminhar pelo deserto. Após sair do Egito, o povo estava fragilizado, enfraquecido, vulnerável e eles aproveitaram esse momento de maior dificuldade para atacar. Em Refidim, Israel finalmente teve de enfrentá-los na batalha. Entretanto, não seria uma luta fácil. Amaleque tomou a ofensiva. Eles provocaram a guerra. Foi neste momento que Moisés se posicionou no topo da colina, acima do campo de batalha, com as mãos levantadas em intercessão, enquanto Josué os vencia na batalha. Na terra prometida, os amalequitas atacaram novamente. Eles se juntaram aos midianitas para tomar a colheita de Israel. Amaleque é um inimigo que vem e vai. Então Deus disse a Saul para atacar os amalequitas e os destruir completamente, a fim de encerrar os ciclos de guerra. Mas Saul desobedeceu. E o inimigo que você não destrói acaba destruindo você. O inimigo que você não destrói acaba destruindo você. Eu vou ler a frase de efeito que ele coloca aqui. O que não destruímos em uma geração ressurge com mais força na próxima. O que não destruímos em uma geração ressurge com mais força na próxima. Séculos se passaram e no livro de Esther apareceu um amalequita, Amã, o Agagita, um descendente de Agag. Ocupava o cargo de primeiro-ministro na Pérsia e planejava a destruição de todos os judeus debaixo dos céus. Ele pegou a mesma sentença que era contra o seu povo e colocou sobre o povo da aliança. Ou seja, Amã pega aquela sentença que estava sobre os amalequitas lá falada por Samuel, falada a Saul, e ele então transfere para o povo da aliança.
Olha só o que diz Esther 3:1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amadata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Amã amava quando todos se prostravam diante dele quando passava. Então Amã amava quando ele era reverenciado. Mas Mardoqueu, o judeu, se recusava a fazer isso. Amã ficou irado e, ao investigar a vida de Mardoqueu, descobriu que ele era um judeu. Então ele lançou sortes para determinar o melhor dia e mês para agir. Sorte é o significado de Purim. O dia escolhido foi no mês de Adar. Vamos ler um outro trecho grande das Escrituras que está aqui no livro, que está em Esther 3, de 8 a 13. Diz assim: Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos que não cumpre as do rei. Pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Sabe, se bem parecer ao rei, decreta-se que sejamos mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Amã, o filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: Essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer dele o que melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo. A cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que se destruísse, matassem, aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que lhes saqueassem os bens. Esther 3, de 8 a 13. Veja, a mesma sentença que foi falada a Saul, a mesma ordem dada a Saul, então aqui Amã determina contra os judeus. Amã estabeleceu um decreto e mensageiros foram enviados para todas as províncias do rei com a ordem de destruir, aniquilar e saquear os bens de todos os judeus em um único dia, o 13º dia do mês de Adar. Mardoqueu disse à rainha Esther tudo isso e ela ficou aterrorizada. Depois de 3 dias de jejum com todo o povo, ela se apresentou ao rei, recebeu o cetro do seu favor e pediu para que o rei chamasse Amã para o jantar que ela promoveria. Amã não sabia do que se tratava de um plano para não sabia que se tratava de um plano para expô-lo. Ao passar outra vez e ver Mardoqueu bem posicionado, Amã preparou uma forca para enforcar Mardoqueu, mas acabou sendo ele mesmo enforcado. Mardoqueu então assumiu o lugar de Amã e preparou um novo decreto, no qual o rei dava aos judeus de todas as cidades o direito de se encontrarem, protegerem uns aos outros e destruírem qualquer um que porventura os atacasse. Por respeito a Mardoqueu, os oficiais provinciais persas ajudaram a proteger os judeus. Dessa forma, houve uma reversão inesperada. Olha só o que diz Esther 9:1. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Até os dias de hoje, os judeus celebram Purim, o livramento nos dias de Esther e Mardoqueu. Aquilo que era contra eles transformou-se em alegria. Purim significa que é tempo de vermos os inimigos dando meia volta e os seus esforços contra nós se virando contra eles. Em Purim, os amalequitas foram vencidos. Mardoqueu era um descendente de Saul e Amã de Agag. O que Saul não fez, Mardoqueu conseguiu fazer. Ele resgatou o legado de sua família. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, vindo depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Olha só o que diz Esther 8:15 e depois Esther 9:4.
Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco. Deixa eu só anotar aqui. O manto púrpura de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Mardoqueu era influente no palácio. Sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. O que nós aprendemos aqui? Vamos lá? Vamos ver o que o JB diz? O que nós aprendemos? Chave. Amã é descendente do rei Agag, poupado por Saul. Lição: o que não destruímos em uma geração ressurge com mais força na próxima. A aplicação: Amaleque poupado se transforma em um futuro perseguidor. Nesse caso, quase exterminou os judeus no Império Persa. Portanto, se você tolera a mágoa, amanhã ela se tornará um ódio institucionalizado. Se você justifica o seu orgulho, ele pode se transformar em um governo maligno sobre a sua alma. O espírito de Amaleque hoje é Amã no palácio da mente, conspirando contra a sua identidade, o seu chamado e a sua descendência. Olha só, o espírito de Amaleque hoje é Amã no palácio da mente. E aqui ele traz perguntas para nossa reflexão que vão estar aqui na descrição desse vídeo. Primeiro, a amargura dos seus pais está influenciando os seus relacionamentos hoje? Segundo, quem você se torna quando está cansado, ferido ou frustrado? É uma excelente pergunta para responder. 3. Você está carregando mágoas que deveriam ter sido confrontadas e eliminadas? Quarto, há áreas em sua vida onde você tolera aquilo que Deus mandou exterminar? Ou aquilo que Deus já mandou exterminar? Você tolera áreas na sua vida que Deus já mandou exterminar? Quinto, que Agag você tem poupado? Aquilo que deveria ter sido destruído totalmente. E por último, você tem buscado restauração para as percas causadas por Amaleque? Você tem buscado restauração para as perdas causadas por Amaleque? Essas perguntas estarão aqui estarão aqui na descrição desse vídeo. Nós estamos indo então para o último tópico deste capítulo 5, que eu falei que faria todo ele em um único vídeo. Olha só. O novo rosto de Amaleque, de Esaú a Alinsky, o legado do ódio disfarçado de justiça. Vamos lá? Eu quero muito que você entenda que esse livro ele é tão importante porque, além de ser um escritor brasileiro, já falamos sobre isso aqui, também é um livro muito pertinente à nossa realidade, ele é muito próximo de nós. E os exemplos que o JB traz são exemplos que nos aproximam ainda mais da narrativa. Eu acho isso muito bom. Perfeito? Vou deixar você mais uma vez com essa linda ilustração de Samuel e Saul. Olha só o olhar profético do profeta. O olhar profético do profeta. Então vamos lá. O espírito de Amaleque está atuando hoje nos sistemas modernos com ressentimento ideológico travestido de causa. Ressentimento ideológico travestido de causa. Ele está falando muito isso nos últimos 2 capítulos, né? Esse ressentimento ideológico travestido de causa. Esses homens e mulheres que usam o púlpito para expor a sua alma não curada, que usam o seu poder para expor as dores e feridas que estão sentindo, mas não revelam verdade e transformação. Os amalequitas atualmente não são mais aqueles povos que viviam no deserto. No século XIV a.C., agora eles têm livros e centros de treinamento, bem como estão nas universidades, na mídia, no governo e na igreja. Eles usam táticas mais refinadas e programas de destruição mais avançados, mas continuam atacando pelas costas. Atacam principalmente a família e nos colocam uns contra os outros. Então temos um outro Saul na história digno de nota. O seu nome é Saul Alinsky. Ele foi engenheiro social que mentoreava muita gente do meio acadêmico, da mídia e principalmente da política na América. Aqui, para quem conhece o JB, entende um pouco da cosmovisão do livro, entende que o JB tem como uma das suas características preparar líderes e preparar a igreja para atuar na sociedade.
para atuar nos 7 montes de influência da sociedade ou nas 7 esferas de influência da sociedade. Então, quando a gente olha o JB trazer essa realidade, estamos vendo que ele está trazendo à tona uma característica do seu ministério, uma característica da sua vida como homem de Deus e como pastor, certo? Continuando. Um dos seus alunos é bem conhecido por todos, Barack Obama. Alinsky morreu em 1972, mas não antes de deixar registrado em um livro a sua tática, que é usada até hoje pela esquerda política. Dedicado ao primeiro rebelde, Satanás, o livro Regras para Radicais é um manual para os amalequitas do século XXI. Na dedicatória do infame livro, Alinsky diz: ao primeiro radical que se conhece, ele se rebelou contra o establishment e fez isso tão bem que ao menos conquistou seu próprio reino. Lúcifer. Veja o resumo das suas 13 regras. Então aqui o JB vai trazer as 13 regras desse livro, desse manual, que diz regra para radicais. Então ele vai trazer as 13 regras do livro. Primeiro, o poder não é apenas o que você tem, mas o que o inimigo pensa que você tem. Segunda regra, nunca vá além da experiência do seu grupo. Terceira regra, sempre que possível, vá além da experiência do inimigo. Aqui você quer causar confusão, medo e retirada. Quarta regra, faça o inimigo viver de acordo com o seu próprio livro de regras. Então, dê a ele tradicionalismo, dê a ele uma visão farisaica das coisas, dê a ele essa visão fechada, rígida do que é o reino. Olha só, quarta regra, aliás, que foi essa: faça o inimigo viver de acordo com o seu próprio livro de regras. Quinta regra, que está inserida dentro da quarta regra: expor o inimigo ao ridículo é a arma mais poderosa do homem. Sexta regra, uma boa tática é aquela que o seu grupo gosta. Sétima regra, a tática que se arrasta tempo demais se torna uma chatice. Oitava regra, mantenha a pressão. Nona regra, a ameaça é normalmente mais aterrorizante do que a própria coisa. Décima regra, a principal premissa para a tática é o desenvolvimento de operações que irão manter uma pressão constante sobre a oposição. Isso aqui a gente vê agora todo momento, né? A principal premissa da tática é o desenvolvimento de operações que irão manter uma pressão, um sufocamento constante sobre a oposição. 12ª regra. Aliás, 11ª regra. Se você fizer uma acusação gravíssima, irá despedaçar a oposição. 12ª, o preço de um ataque bem-sucedido é uma alternativa construtiva. E 13ª regra, escolha o alvo, congele-o, personalize-o e polarize-o. Amaleque são os filhos da amargura e do ressentimento. Alinsky era um amalequita. Amaleque é um inimigo que não tem regras morais na luta. O seu lema é: faça o que tiver que fazer, não importa o que seja. Todo o seu movimento é o espírito de ressentimento em ação. Todo o seu movimento é o espírito de ressentimento em ação. É interessante aqui a gente pensar sobre algo. Ele está falando que o tema do livro, o tema central do livro é a batalha de todas as gerações, um chamado à reconciliação. E é interessante que aqui ele está trazendo justamente as ações geracionais de Amaleque, seja no tempo de Moisés, seja no tempo de Saul, seja no tempo de Esther, seja no tempo de Jesus e seja hoje nos nossos dias. Ele está trazendo à tona a realidade da ação dos amalequitas, da mentalidade amaleque, da amargura, do ressentimento, do mal instalado na sociedade, no coração do homem, não no meu, não no seu, mas no coração do homem. E ele está trazendo isso, como isso afeta a nossa vida hoje, como vai afetar as próximas gerações. E trazendo isso dentro de um relato de um livro recente, né? Não estou falando novo, mas também não tão velho assim. Então, e ele traz aqui Alinsky, Saul Alinsky, Regras para Radicais, Guia Prático para a Luta Social. E esse livro foi lançado pela editora Boitempo Editorial em 2024.
Sendo assim, nós encerramos então o capítulo 5 neste vídeo de hoje e eu quero falar com você sobre as reflexões que nós precisamos fazer a respeito desse livro. As reflexões vão estar aqui na descrição do vídeo, mas eu queria muito que você voltasse e meditasse, entendesse em Saul Alinsky, nessas 13 regras, e pense, será que alguma dessas regras eu tenho colocado em prática na minha vida, mesmo que de forma inconsciente? Mas eu não tenho colocado essas regras em práticas? Nós precisamos estar atentos. Uma das características que eu mais gosto do cristão é a capacidade de raciocínio fundamentado no Espírito. Nós não só somos inteligentes, mas nós temos a revelação do Espírito. Guarde isso no seu coração. Muito mais do que inteligentes, nós temos a revelação do Espírito. Muito mais do que capazes, intelectualmente capazes, muito mais do que sóbrios, nós somos e temos a revelação do Espírito em nós e isso faz toda a diferença. Então busque esse conhecimento, busque ser influenciado por essa literatura, busque ser influenciado pelas Sagradas Escrituras, pela Palavra de Deus e coloque tudo isso no filtro do Espírito Santo, que fala ao teu coração, que fala ao teu espírito, que vivifica o teu espírito, que vivifica o meu espírito e nos faz nova criatura. Muito obrigado por estar comigo, por estar conosco no Clube do Livro nessa 10ª temporada e peço em nome de Jesus, curta esse vídeo, dê o seu like aqui, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative as notificações. Se você está ouvindo o áudio, não esqueça de enviar esse áudio para o maior número de pessoas possível. E um pedido que eu não fiz no áudio e no vídeo de ontem. Eu quero ouvir os seus comentários. Eu estou sentindo muita falta de comentários no nosso grupo exclusivo, estou sentindo falta de comentários aqui no nosso canal do YouTube. Os seus comentários mostram o quanto você tem absorvido a leitura, o quanto você tem assimilado o que nós estamos ministrando para você. Isso nos ajuda a melhorar o Clube do Livro em nome de Jesus. Então, se inscreva, curta, dê o seu like, ative as notificações, comente, compartilhe o seu testemunho, porque o seu testemunho pode ser a resposta de oração de alguém. Deus abençoe até a vida e até amanhã, a tua vida e até amanhã com mais um capítulo da 10ª temporada. Deus abençoe.